Seja bem-vindo ao programa Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é Pensamento e Tempo, a raiz do medo. Vamos explorar isso? O tema de hoje, na verdade, ele veio a partir de um vídeo do Krishnamurti que está no YouTube. Eu até mandei para o Edu. E o título do vídeo é O pensamento e o tempo são necessários? Uma pergunta. O Krishnamurti ele faz muito mais perguntas do que afirmações, né? Ele é considerado o Sócrates do século XX, porque ele fala muito perguntando, questionando. E o título do vídeo, vocês podem ver, ele está em inglês, né? Não está traduzido para português, mas vocês todos podem ver, é esse. É, o pensamento e o tempo são necessários. E ao longo do vídeo ele fala que o pensamento e o tempo são a raiz do medo, né? Daí, eu não quis repetir o título dele, porque às vezes pode parecer assim sem sentido, né? Num certo nível, dizer assim: o pensamento e o tempo são necessários. Aí alguém pode dizer assim: nossa, dizer que o pensamento não é necessário, você está propondo a demência, né? Ou a esclerose mental, ou Alzheimer. O que é que você está propondo, né? Que não tem o pensamento. E também, e se o tempo é necessário? Olha, o tempo é um fato, como é que vai ser necessário ou não ser necessário? Então, assim, essa pergunta poderia deixar muitas dúvidas. E daí, eu gostaria de esclarecer no início que existe a questão do tempo no sentido do relógio, que realmente ele é um fato, né? O tempo do relógio que tem a ver com essa vida do corpo, essa vida física, os ciclos da natureza, né? O sono, o estado de vigília e as estações do ano, tudo isso. Agora, sempre que o Krishnamurti fala de tempo, ele fala, esse tempo cronológico é um fato, mas ele se refere ao tempo psicológico. É o tempo que é o amanhã, é a mente esperando o que virá, né? Essa coisa do passado e do futuro como movimentos na mente. E daí sim o questionamento, se esse tempo psicológico é necessário. E o próprio pensamento, não há a menor dúvida, e ele diz, inclusive no vídeo a que eu me referi, que para tudo que é prático, o pensamento é necessário. Para você ir de um lugar para outro, você precisa não só do pensamento, como do tempo, para se deslocar fisicamente de um lugar para o outro. Até mesmo para qualquer coisa que você precise fazer no plano material, você tem que fazer através do tempo. Só que a gente pega esse tempo material e traz para o mundo interior, para o mundo da consciência, e cria esse tempo psicológico, essa ânsia do porvir, né, do que virá, e essa coisa da pressão do passado, do nosso apego ao que já foi. E esse pensamento é uma reação da memória. Então, o Krishnamurti ele fala muito claramente que o medo tem raiz no movimento do pensamento no tempo. Mas que medo que ele está falando? Tem que ser claro também quanto a isso, porque existe um medo que a gente poderia chamar de saudável, que é o medo atual, de uma coisa que está acontecendo agora. Então, tem um tremor de terra, aí um terremoto, e o prédio está balançando. É natural que se tenha um medo. Dizem que você deve tentar ficar debaixo de uma porta, né? Porque aí a parede não cai em cima de você. É o que dizem as pessoas.
de países onde tem terremotos. Ou então está um tiroteio. É natural que você tenha um medo e queira, sei lá, se esconder debaixo da mesa. Ou um cão bravo, um animal bravo. Então, esse medo instintivo de preservação da integridade física, na hora que está acontecendo um perigo real, ele é saudável. Então, vem um cachorro bravo. Você está perto de um carro, você sobe em cima do carro para o cachorro não te atacar. Um exemplo, né? Enfim, uma cobra que está ali enroscada para te dar o bote, você vai recuar, você vai pular para trás. Então, esse medo, enquanto instinto, medo atual, ele é saudável. Né? Ele não é desse medo que ele está falando. Ele também se refere ao medo psicológico, é o que trava a vida das pessoas. Né? É o que torna a vida uma assim sombreada, escura, né? A vida da pessoa sem vitalidade, aquilo que suga a energia da pessoa, e é a preocupação com o futuro, né? Será que eu vou ser demitido? Ou será que a minha esposa ou meu marido vai me abandonar? Ou como é que vai ser a morte? A morte já é um horror, porque você já teme que ela vai chegar, etc, etc. Então, o medo psicológico, que é esse que realmente é extremamente nocivo para a qualidade de vida, não só qualidade de vida no sentido externo, mas principalmente no sentido interno, ele tem raiz nesse movimento do pensamento do tempo. Eu acho que aí nós vamos começar a bater essa bola, né? Assim, feita essa introdução, eu lanço a seguinte pergunta: o tempo existe, Eduardo? Vamos começar por aí? O que que você acha? Você não pode negar, como você falou, a existência do tempo. Quer dizer, para a nossa percepção cotidiana, o tempo é uma realidade. Não podemos deixar de perceber que um dia ocorre após o outro e que existe um tempo cronológico. Isso aí, sem dúvida, é uma realidade inquestionável. Mas existem momentos em que parece que o tempo não existe. Por exemplo, você dorme. Enquanto você está dormindo, você não está consciente. Então parece que o tempo não está passando, né? É interessante essa. Não sei se as pessoas já refletiram sobre isso, né? O tempo ele passa quando você está consciente dele. Se você toma uma anestesia e apaga, você nem percebe, por exemplo, uma operação. A pessoa, às vezes, acorda depois da operação e pergunta quando que vai ser a operação? Ela nem percebeu que já passou pela operação, porque aquele tempo em que ela estava apagada, ela não estava consciente do, desse movimento, né? Então, é interessante que o Krishnamurti coloca que o, o tempo e o pensamento são indissociáveis. Quer dizer, onde existe pensamento, existe tempo. Mas onde não existe pensamento, ou seja, não há também consciência, o tempo é uma abstração, ele não é percebido. Isso que é interessante, né? E, e o Krishnamurti procura, e isso é um tema recorrente nas palestras dele, mostrar que o tempo psicológico é algo que está associado a uma outra dimensão, que não é a dimensão do relógio. O relógio, independente de você estar consciente ou não, ele está lá rodando. Se você apagou, dormiu, e o relógio continuou. Aí você pode ir lá até quanto tempo você dormiu, pelo quanto tempo o relógio marcou que você ficou inconsciente. Mas essa, essa dimensão do tempo psicológico é algo totalmente diferente. Por exemplo, quando você está muito ansioso, você está acordado, está desperto, mas você está ansioso por alguma razão, está esperando uma pessoa importante chegar. Então você fica ali naquela tensão e a pessoa não chega. Será que ela vai dar o bolo? Será que ela não vem? Será que ela vai atrasar?
isso vai prejudicar alguma coisa. Então, nesse momento que você está preocupado com alguma coisa que você espera acontecer, parece que o tempo se estica, né? Parece que o tempo está demorando a passar. Por outro lado, quando você está numa boa, festejando, brincando, parece que o tempo passa muito rápido, você nem percebe que o tempo passou. E às vezes você olha no relógio, caramba, já está na hora de ir embora. E você nem percebeu o tempo passar. Porque você estava leve naquele momento, a sua consciência não estava totalmente consciente da, desse transcorrer do tempo. Então, você vê, o tempo psicológico é algo que está associado a seu estado mental. E isso é uma coisa que a gente tem que estar muito ciente, né? E, assim, para adicionar mais um componente aí sobre a natureza do tempo, né? Mesmo o tempo cronológico não é absoluto, porque na, na, na ciência convencional, mecanicista, newtoniana, o tempo era independente do espaço, eram dois elementos que não se conversavam, né? Ou seja, o tempo ele transcorria independente do local que você estivesse. Mas Einstein, com a teoria da relatividade, ele, ele postulou e comprovou que o tempo é como se fosse uma quarta dimensão. Nós vivemos num mundo espacial de três dimensões e ele sugeriu que o tempo poderia ser uma quarta dimensão e que mesmo esse tempo cronológico do relógio depende de algumas condições. Tem várias elucubrações aí que ele fez, né, de que se você está viajando próximo à velocidade da luz, o tempo é registrado de forma diferente. Ou seja, se um astronauta for ao espaço, viajando próximo da velocidade da luz, quando ele voltar, quer dizer, aquele paradoxo dos irmãos gêmeos, né? Um ficou na Terra e o outro saiu para o espaço e viajou próximo da velocidade do tempo. Quando ele voltou, um vai ser mais velho que o outro, mesmo tendo nascido juntos, por causa dessa distorção de a velocidade da luz introduz no tempo, né? Então, existem muitas questões ainda que não são ainda totalmente percebidas por nós. E voltando à questão original que você trouxe, né? Por que será que nós temos medo? Né? Essa é uma questão da maior importância. Por exemplo, você mencionou o medo da morte, né, Marcos? Por que será que nós temos medo da morte? Né? Será que isso aí, desde criança, é verdadeiro? Será que as crianças pequenas também têm medo da morte? Ou isso é uma coisa adquirida com a nossa experiência? Será que nós absorvemos da sociedade, da cultura, dos pais, da educação, essa percepção de que a morte é uma coisa ruim, né? Que a morte é algo tenebroso, como você falou? Tudo são questões que a gente tem que investigar e tentar entender. Então, você vê, por exemplo, uma pessoa observa, já em idade adulta, um parente morrer. E aí ele vai para o velório, as pessoas estão tristes, depois aí fecha o caixão é levado para ser enterrado, para ser cremado, e tudo isso aí é um processo visível, né? E as pessoas pensam, poxa, um dia vai ser eu que vou estar no lugar dessa pessoa, e então eu tenho que me precaver, eu tenho que fazer tudo para impedir que a morte me alcance logo. E aí começa a surgir uma série de elucubrações que são do pensamento, né? Se você não ficasse pensando sobre a morte, o medo da morte não existiria. Se você apenas observasse, não é, Marcos? Uma pessoa morrendo, qual o problema? Acabou, ficou velho, tinha que morrer, morreu. Por que que nós adquirimos essa percepção de que a morte é uma coisa ruim e que nós vamos chegar lá e que como é que nós vamos fazer?
Será que nós vamos sofrer? E aí surge uma série de elucubrações mentais aí que nos levam a esse estado de medo. E o Krishnamurti traz, então, esse questionamento. Será possível você encarar tudo que está ocorrendo sem permitir que o pensamento comece a gerar todo tipo de preocupação e fantasias que vão fazer com que o medo acabe surgindo? Essa é uma questão assim de uma importância enorme, né? Então, eu trago para você essa pergunta: será possível nós, os seres comuns, termos essa capacidade de não deixar o pensamento entrar quando você percebe, por exemplo, uma morte de alguém e começar a gerar todo um conjunto de ideias, de fantasias, de elucubrações e, por fim, dando a oportunidade do medo se instalar. Será que é possível nós, no momento que esse pensamento começa, você não deixar ele começar? Ou pelo menos está consciente, e aí ele desaparece. Eu acho que é por aí. Estar consciente e não deixar. Porque se você não quiser deixar, ele já foi, né? Agora, estar consciente dele, que eu acho que é a coisa. Mas olha só, Edu, esse assunto é tão sutil, tão delicado e tão importante. E vamos tentar entender isso aí. Nós estamos, eu e você, nesse aqui e agora aqui. E todos os amigos que estão acompanhando. Aqui e agora. A gente tem como ir no ontem e fazer alguma coisa nesse instante? A gente tem como ir no amanhã e fazer alguma coisa nesse instante? Então, a vida é sempre no aqui e no agora. Aquele tal de túnel do tempo que tinha um filme na minha infância, tinha um filme, Túnel do Tempo. Esse túnel não existe. Agora, a partir do pensamento, eu quero moldar os instantes futuros. Então, olha, quando terminar aqui a live, eu vou sair para jantar, ou eu vou para a cama dormir, ou eu vou tomar um banho. Ou seja, o pensamento ele está sempre querendo moldar os novos instantes, vamos dizer assim. Mas a vida é sempre no instante. Eu acho que não há nada de errado ele querer moldar os novos instantes, desde que ele não se apegue demais, né? Não fica aquela coisa rígida, né? Eu tenho que fazer isso, né? E aí vira uma vida artificial. Desde que o pensamento tenha uma maleabilidade de aceitar uma naturalidade dos acontecimentos, não tem nada de errado você dizer, não, quando acabar a live eu vou comer uma pizza, ou então eu vou para a caminha. Não tem nada de errado nesse pensar em moldar o tempo imediato, o tempo seguinte, vamos dizer assim. Só que a gente vai muito além. Porque o pensamento, nem todo pensamento é consciente. Existe muito pensamento inconsciente. Nem todo pensamento tem essa racionalidade, como nós estamos usando agora, uma racionalidade para tentar explicar ou entrar nesse assunto de uma forma bem lúcida, bem clara. Então, aquele pensamento de será que eu vou ser demitido? Será que eu vou morrer? Ou será que a minha mulher vai me deixar? Ou será que o meu filho vai fazer tal coisa? Né? Esse pensamento que quer controlar o longo prazo, vamos dizer assim, esse é que começa a ser o problema. Né? Começa a travar as pessoas, gerando duas coisas: ou prazer ou medo. Porque muitas vezes o cara fica sonhando com uma coisa que ele quer, ele fica nutrindo aquele pensamento, nutrindo, sonhando, né, com aquele carro que ele vai comprar, ou com aquela garota que ele vai conquistar, né, ou com, sei lá, com os investimentos que ele vai fazer, vai comprar Bitcoin, vai ficar rico, sei lá. As pessoas
ficam destilando prazeres ou, de alguma forma, temendo. Isso tudo como atividade do pensamento. Aí vem a pergunta: será que a gente não pode viver no agora? Será que a gente não pode viver cada dia a sua vez? Será que mesmo os nossos planejamentos de longo prazo, eles não podem ser flexíveis? Que pode ser, pode não ser, não tem que ser, né? Quer dizer, por que que a nossa vida tem que ficar aprisionada pelos ditames do pensamento? Por que que ela não pode ter uma suavidade, uma leveza em que ela vá fluindo com a verdade de cada dia, com a verdade dos acontecimentos? E principalmente, quando o pensamento entra nos relacionamentos, ele é extremamente nocivo, porque ele cria preconceito, ele cria imagens. Você tem a imagem do outro, daqui a pouco você não está se relacionando mais com a pessoa como ela é, e sim com a imagem que você fez dela, né? E a gente faz todo esse jogo de imagens que cria vidas artificiais. Às vezes a pessoa está sendo totalmente diferente do que ela foi num outro contexto, mas você não está vendo ela agora. Você está vendo a imagem que você traz dela. Então, assim, quando ele fez essa pergunta, pensamento e o tempo são necessários na vida prática material, sim. Mas a vida da consciência não é só a vida do corpo. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que nós estamos conversando sobre os ensinamentos de Krishnamurti e o tema escolhido para hoje, que é um tema também fascinante, é o pensamento e o tempo, a raiz do medo. A vida da consciência vai muito além, que tem a ver com esse, com esse movimento de desvendando os mistérios da existência, né? De abrindo níveis maiores de compreensão. Então, a vida da consciência não é assim, vou ser isso, vou chegar àquilo. Isso tudo, esse vir a ser, a gente já falou aqui muitas vezes, que é bastante ilusório, né? Você para as coisas práticas, tudo bem, mas para a consciência, para a transformação, eu sou ciumento, não vou ser, ou eu sou avarento, não vou ser. Ou, todo esse processo ele é ilusório, ele é enganoso. Por quê? Porque eu tenho que ver o agora. Estou sendo avarento agora. Posso abrir a minha mãozinha ou não? Né? Se você for muito verdadeiro no agora, a transformação da consciência vai acontecendo, ela não vai ficar repetindo o hábito que vem do passado. Mas se você não é verdadeiro no agora, não vive no agora com toda a sua intensidade, você é escravo na rede do pensamento através do tempo. Então, eu acho que o grande lance é a gente, talvez, modificando um pouco dessa pergunta do Krishnamurti, é possível viver no aqui, no agora, com o mínimo de amarras através do tempo, ou sem nenhuma amarra através do tempo, né? Eu não estou falando dessas pequenas coisas práticas, não. Eu estou falando do conjunto da vida num sentido maior, né? É possível viver cada dia à sua vez, com a lição de cada dia, com aquilo que a vida traz a cada novo dia, estar inteiro a cada dia, fora dessas amarras do pensamento através do tempo. O que você acha, Eduardo? Hum. Não é fácil você distinguir pensamento que tem a ver com relacionamentos, com
com desejo e, com medo, com todas essas elucubrações mentais do pensamento prático. Às vezes, nós temos que ter um certo discernimento, porque você não pode dizer, não, agora minha vida vai ser mais flexível, eu não vou me preocupar com o futuro. Acho que não é bem assim. Você tem que ser uma pessoa prática no sentido, eu tenho que, eh, se eu tenho um exame, eu tenho que prever que eu vou estudar para aquele exame, eu vou me preparar. Se eu tenho uma palestra, eu não posso deixar a coisa solta. Eu tenho que saber que eu tenho uma palestra naquele dia e vou me preparar e no dia eu vou estar pronto para entrar em campo na hora certa. Então, o pensamento, ele é muito necessário nesses momentos que você está planejando. Eu vou viajar porque eu tenho um compromisso em outra cidade. Então, eu tenho que comprar o ticket, né, passagem aérea, com antecedência. Isso é uma coisa perfeitamente normal e também necessária, é uma coisa muito prática. Só que às vezes a gente confunde esse planejamento, que é necessário e torna a vida, inclusive, mais eficaz, com aquelas elucubrações que geram o medo. Então, é uma questão, a gente precisa ter muito discernimento para pensar corretamente, usar o pensamento para aquilo que o pensamento é necessário e útil, e deixar de lado as coisas que o pensamento é incompetente e só gera conflito e gera todo tipo de medo, de rancor e outras emoções que podem ser venenosas. Então, o Krishnamurti fala assim num tipo de percepção que está além do pensamento, não é, Marcos? Ele fala muito nisso, né? De diferentes maneiras, mas ele sugere que é possível você ter um estado de consciência em que é como você estivesse olhando o seu próprio pensamento de fora, porque o pensamento não pode olhar a si próprio. Isso é uma incoerência, né? Embora ele não descreva isso aí como sendo um outro princípio, princípio búdico ou nada do tipo, né? Mas ele fala que quando você trabalha com inteligência, você consegue ver o pensamento como se fosse uma, uma observação de fora. E ele usa até, num desses vídeos que você me mandou, ele fala que essa observação em relação ao próprio pensamento tem que ser que nem uma águia que está lá em cima, mas está percebendo tudo que está acontecendo lá embaixo. Ela está voando, mas está totalmente atenta, né? Ela percebe cada movimento que está acontecendo lá no chão para poder, né, sobreviver e fazer lá as suas andanças no mundo. Então, essa comparação, porque o olho da águia ele é muito atento, é muito direcionado, né? Nós precisamos ter essa capacidade de ter um olhar focado naquilo que é essencial e não deixar que o pensamento comece a vaguear e criar fantasias e criar todo tipo de alucinações, né? É uma das palavras que pode ser utilizada, né? Que são irreais. O medo é irreal. Se você for tentar entender o medo, né, é uma coisa criada pelo pensamento. Se ele é criado pelo pensamento, ele não tem existência na vida prática. Você, no início, falou da, do medo útil. Eu acho que a gente tem que, às vezes, ter um pouco de cuidado com as palavras, né? Eu prefiro não chamar de medo quando você, por exemplo, a casa está pegando fogo. Você não vai ficar filosofando nessa hora, pensando, será que eu devo chamar bombeiro? Você vai lá e toma providência de imediato. É uma coisa que é instintiva até. Ou você sai correndo da casa, ou você vai apagar o fogo, mas você vai agir. E essa ação é uma coisa que não é fruto do pensamento, é uma percepção do que precisa ser feito, aquela consciência está observando, está atenta e vai lá e faz o que tem que ser feito. E é lógico que você tem situações que você tem que se cuidar, né? Se você não sabe nadar, você não vai entrar no mar e arriscar a sua vida, né? Isso é uma coisa natural, não depende do pensamento, é você olhar e perceber
que aquilo lá não faz nenhum sentido. E você. É aquele negócio que o Krishnamurti fala. Quando você está totalmente consciente, você não escolhe. Você não escolhe fazer isso ou fazer aquilo. Você sabe o que tem que ser feito. Então, quando você está numa situação de perigo, como você falou, você não fica usando o pensamento, dizer, ah, eu estou com medo, então eu vou agir assim. Você vai lá, né? Se tem um cachorro feroz ali, você sai correndo, ou sobe numa árvore, ou, enfim, você vai tomar uma providência para não deixar o cachorro te morder. Mas isso é medo ou é uma ação consciente, uma ação que é fruto de uma percepção plena de uma realidade que não é pensada, você percebe o que está acontecendo e age. Isso eu acho muito interessante, né? É aquela que os indianos falam, ação na inação, uma ação que nasce fruto de uma percepção da realidade como um todo. Surgiu o perigo, você percebeu o perigo e toma a melhor providência. E se você não estiver pensando, você vai agir muito melhor. Porque se começar a pensar, eu devo ir para cá, eu devo ir para lá, o cachorro já chegou e já te mordeu. Você tem que agir de imediato. Então, é muito interessante essa maneira como o Krishnamurti descreve, de você estar com a mente totalmente atenta no que está acontecendo, né? Seja o cachorro, seja o incêndio, seja ah, uma, um distúrbio qualquer, atenta atento para a pessoa com a qual você está se relacionando. Se você reage de alguma forma, você observa a sua reação. Se for uma reação ruim, você percebe, sem julgar, mas observe o que está acontecendo. Então, essa maneira de viver intensamente é uma coisa que está fora dos padrões, dos manuais de educação, né? O Krishnamurti propõe um viver com intensidade, com beleza, com amor, mas sem estar atrelado a desejos, a medos, a preocupações. Simplesmente você vive aquilo que está acontecendo no momento e age com inteligência. A inteligência que permite você perceber e tomar o caminho correto. Pois é, meu irmão. Mas olha só, nós estamos falando que o pensamento no tempo, né, é a raiz do medo. E o medo é um tema que o Krishnamurti explora bastante. O desejo também não é produto do pensamento, porque repara, você vê uma coisa que lhe agrada, você viu só. Se não houver um pensamento que, mesmo não verbalizando, está dizendo eu quero possuir essa coisa, não existe desejo, você só vê e passa. Ou seja, existe a sensação e existe um pensamento projetando no tempo que aquela coisa seja retida por você através do tempo. Né? Ou seja, você passa a ser o possuidor da coisa. Ou seja, o próprio nascimento do desejo, ele é produto do pensamento. Ele ele é quando o pensamento interfere na sensação. Porque quando há só a sensação, você tem a sensação e passa. Né? Você pode ver, por exemplo, uma mulher bonita, olhar, achar bonita e passar. Você não precisa pensar, não, eu gostaria de ter essa mulher. Qual é o telefone dela? Entendeu? É aí que o pensamento já projetou alguma coisa através do tempo. Né? Isso vale para todo tipo de desejo. E é o pensamento querendo colocar alguma coisa através do tempo, em algum lugar que lhe convenha. O medo, ele é um desejo às avessas. Porque tudo aquilo que eu quero é desejo. Tudo aquilo que eu não quero é medo. Né? E o medo, enquanto o desejo dá aquela coisa de ficar destilando prazer, ficar alimentando, ficar sonhando com aquilo, né? Eu me lembro
de um sócio que eu tinha, quando a gente falava de uma determinada máquina, na gráfica ele falava: Nossa, aquela máquina é um sonho, né? Um sonho. Ou seja, aí você vai, você gosta, você quer, você junta o dinheiro, você vai, pum, financia, consegue a máquina, realizou um sonho. Então você destilou aquele prazer de chegar naquela condição, seja um carro, seja uma casa, seja o que for, né? O medo é o mesmo movimento do pensamento no tempo. Não quero tal coisa, isso não me interessa. Se isso acontecer, vai ser péssimo, né? Ah, eu estou numa região perigosa. Será que vão assaltar minha casa? Será que isso? Será que aquilo? Mas são pensamentos que vão num nível muito rápido, muito. Então, é aquela coisa. Existe uma diferença na minha modesta compreensão entre cuidado e medo, né? Se você sente que uma coisa pode gerar um perigo real, você pode ter cuidado, mas você toma a sua providência e larga. Não fica segurando aquela preocupação. Então, assim, eu vejo que realmente a qualidade de vida de alguém depende muito da capacidade dela viver no presente. E quanto mais atenta ela tiver ao presente, menos espaço vai ter para o medo e menos problemas vão acontecer. Simplesmente não vão acontecer. Nem tudo que ela desejar acontecer. Né? E estando consciente desse movimento do pensamento gerando desejo, ela tem muito mais facilidade de se desprender do resultado desse movimento do que se ela tiver inconsciente. Né? Então, assim, isso pode parecer muito abstrato ou muito difícil, mas, num certo sentido, é simples. Quanto mais a gente viver no agora, quanto mais a gente estiver desconfiando das coisas que o pensamento engendra, mais clara é a nossa compreensão. Né? E mesmo quando a gente tiver uma dúvida, vou por aqui ou vou por ali, faço ou não faço, a própria existência da dúvida, como você colocou, ela já é um indício de que essa dualidade vem do pensamento. Porque quando a mente é clara, não tem dualidade, não tem escolha, como você acabou de falar, né? Então, assim, a gente tem que ver que o pensamento serve para tudo, ele tem o seu lugar, conforme o Krishnamurti disse. Ele tem o seu lugar para as coisas práticas da vida. A desconfiança, ele gera medo, ele gera interesse, ele gera segundas intenções, ele gera tanto lixo que degrada os relacionamentos. E se a gente não estiver consciente do movimento dele, ainda que, não, que seja um movimento não elogiável, né? Você estando consciente, você tem condição de não ser escravo daquilo. E não estando consciente, aquilo vai te guiar, vai te governar e vai levar você a praticar uma ação baseada naquele pensamento. Então, a ação baseada no pensamento dos relacionamentos, ela é nociva, né? Ela é geradora de medo, ela é geradora de tensão, geradora de desconfiança. Será que nós podemos desconfiar dos nossos próprios pensamentos, Edu? Eu acho que talvez essa seja a chave para dar uma limpada aí nesse espaço interno que é a própria mente, né? O que você acha? Não sei, a palavra desconfiar me pareceu um pouco estranho, né? Que a desconfiança é um movimento do pensamento também, né? Aham, Você está desconfiado de alguém, você começa a
a imaginar que ele poderia estar fazendo alguma coisa que não é o que você esperava que ele fizesse, que pode ter alguma agenda oculta, ter alguma sacanagem por trás. Então, eu não gosto muito de usar a palavra. As palavras são muito limitadas para descrever o que nós estamos imaginando, né? Então, talvez em vez de desconfiança, é você observar com muita atenção para não deixar o pensamento assumir controle quando ele não deveria assumir controle. Porque tem momentos que ele precisa entrar. Quando você está planejando uma palestra, quando você tem um horário para um compromisso, ele precisa entrar e você precisa se programar. Agora, você deixar que o pensamento entre para julgar uma pessoa pelo que ela fez e fazer uma fofoca, tudo isso aí são movimentos do pensamento que não tem nada a ver com o lado prático da vida. Pelo contrário, são movimentos que geram problema, que geram conflito, que geram estados ruins do pensamento, uma desconfiança, né? Usando a palavra que você... É uma coisa que contamina. Se desconfiar de alguém é uma coisa muito ruim, Mas, né? A Edu, pessoa, às vezes, né, nem merecia sabe por aquela que desconfiança, que eu mas o pensamento escolhi? criou todo um enredo, né, que é falso, às vezes. Mas sabe por que eu usei a palavra desconfiança? Exatamente por isso. Porque o pensamento ele constrói realidades. Ele constrói realidades que não são reais, entendeu? Então você olha, será? 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 E botar o pezinho atrás evita muito de você acreditar em coisas que foram construídas pelo pensamento, entendeu? Talvez a palavra não seja bonita, né? Mas assim, eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho assim, ver, como a minha mente assim é muito direta, às vezes muito rápida, muito, ela começa a construir realidades que eu paro, peraí, calma lá, olha bem, será que é, será que não é? Não deixa de ter uma desconfiança daquilo que o pensamento está engendrando, entendeu? Para Mas olha adotar um só, freio nele. Né? mas olha só, Marcos, aí você está usando o pensamento para manipular, para tentar policiar o pensamento. Não é nem Existe, policiar, é não talvez, dar o crédito todo, porque o pensamento, então, a maioria das pessoas, o poder maior na vida delas é o pensamento. A é, maioria das pessoas. Eu sou o meu pensamento. Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela é na sua intimidade mais profunda, ela acha que ela é o pensamento. Só que o pensamento é um mundo de contradições, não é? pois é, Então, aí você tirar o poder dessa esfera da consciência e ficar atento para que esse poder se esvazie, eu acho que talvez seja a maneira de realmente abrir espaço para o vazio e permitir que esse vazio traga a inteligência, traga o exatamente amor, traga a isso. compreensão, traga o afeto no sentido mais amplo, né? Desmanchando as paredes que o pensamento foi construindo. Como o Patanjali fala, né? É a cessação dessas modificações mentais, que aí você dá lugar para a inteligência e aí você passa a agir na sua real dimensão, na sua real natureza. E isso é uma coisa tão maravilhosa, né? Você saber que existe uma outra dimensão do seu ser, onde a inteligência pode operar e te mostrar uma realidade muito mais luminosa do que aquela que o pensamento estava tentando mostrar. Mas se você quiser reprimir o pensamento, você só vai atiçar ele. Ah, é, não pode. Então você olhar para ele assim, sem acreditar muito, talvez seja a maneira de abrir espaço para essa consciência não dual, que é essa consciência que vê e age espontaneamente, diferente dessa que especula onde é que eu levo vantagem e tal, né? Estamos chegando no final do nosso programa. Eu espero que todos permaneçam com os questionamentos, as investigações que nós promovemos juntos aqui nesse dia e que possam levar para as suas vidas esses ensinamentos, esses questionamentos, considerando que a vida é uma descoberta contínua. Até a próxima
Namastê.